Queridos amados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um trimestre abençoado. Vamos estudar o livro de Jó. Hoje a lição que vamos tratar, a lição de número 1, onde nós temos o tema, o livro de Jó. Queridos amados irmãos, veja o nosso comentário. O nosso comentário está na continuação da primeira aula e o assunto de hoje é sobre Jó. Então, veja, onde estava Satanás quando ele apareceu diante dos filhos de Deus? A gente tem que ver um pouquinho essa história. Então vamos ver aqui, ó. Isso aqui é o trono celestial em cima do monte Sião. Aqui eu tenho um trono só antes da criação da terra, certo? Porque tudo era água. Aqui eu tenho a presença do Deus invisível. Amém? Então, olha só onde Satanás estava quando se rebelou. Ele estava nesta região aqui, que é chamado de Éden celestial, ok? Quando ele foi expulso para cá, região celeste. Isto antes da terra ser formado, porque para formar a terra foi preciso fazer o quê? A expansão. E essa expansão ainda não existia. Então essa região celeste estava espiritualmente dentro do meio das águas. Então, ele foi lançado por terra e não na terra. Então, aqui nesse Éden celestial original, ok? Porque aqui na terra Deus vai criar apenas uma cópia para a representação do seu original, certo? Então, ele levava as pedras afogueadas, aqueles carvão incendiados, que os anjos, pelo seu louvor, os anjos, eles trabalhavam louvando a Deus, fabricando essas pedras afogueadas, essas pedras preciosas, como carvão incendiados. E estes carvões incendiados eram levados para cá, para a frente do trono, onde tem um altar de incenso, ok? Esse altar de incenso aqui era onde as pedras afogueadas funcionavam. Isto antes da igreja. A igreja hoje, ela exatamente faz o quê? Ela louva, então ela faz incenso. Incenso. Os anjos faziam pedras afogueadas, carvão incendiados, para ser colocado aqui, no altar de incenso. Então, veja, esse lugar que nós chamamos de Éden celestial, que está no pé do monte Sião, isso aqui é na região do céu de Deus. Este Éden celestial, que está no pé do monte, Satanás saiu daqui e veio para cá, ok? Ele vindo para cá, Paulo chamou essa região celeste, ok? Olha, eu tenho o Éden celestial, está no pé do monte, e eu tenho uma região celeste, que está debaixo do Éden celestial, está debaixo do Éden celestial. E a terra foi criada abaixo da região celeste, ok? A terra foi criada abaixo da região celeste. Então, Éden celestial, região celeste e terra, aonde foi feito aqui na terra um Éden vegetal, isto é, de Adão e de Eva, ok? Olha, tudo abaixo do outro, tudo abaixo do outro, ok? Então, presta atenção. Aqui nós observamos que Paulo chamou essa região aqui, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais.
Então, Paulo chamou esta parte aqui de região celestial. No Antigo Testamento, esse nome região celeste é conhecido como, você já leu várias vezes e não sabe, mas agora está sabendo, Bazã. Amém? Lá no Antigo Testamento é chamado de Bazã. Então, presta atenção, Lúcifer fazia comércio. Ele fazia comércio dessas pedras afogueadas. E ele dizia o seguinte: eu vou subir acima das estrelas de Deus, que são exatamente os serafins, os que dizem santo, santo, santo é o Senhor, Isaías 6:1. Então eu subirei acima das estrelas de Deus e serei semelhante ao Altíssimo. Era este o desejo. Mas ele estava comercializando essas pedras afogueadas, porque ele colocaria o seu trono aqui. E as pedras colocaria também no seu altar. Satanás é perverso. Então, isto foi inveja. Porque os serafins aqui, ele tem 6 asas. Os querubins têm 8. E os serafins são menor em autoridade e poder. Os querubins são maiores em autoridade e poder. E esse querubim ungido, Satanás, líder dos outros querubins, ele teve inveja dos serafins. Então, ele foi lançado por e não na terra, ok? Então, no lugar do firmamento, nesse período, Deus tinha colocado só águas. Depois Deus disse: abra o firmamento no meio das águas. Então, Jó, capítulo 1, começou a aula, amém? Diz o seguinte: compareceram todos os filhos de Deus, veja, e Satanás entrou no meio deles. Vamos ler aqui, Jó, capítulo 1, vamos lá? Vamos lá. Versículo 5. Jó capítulo 1, versículo 6. E aconteceu que um dia que os filhos de Deus, os anjos, vieram apresentar-se diante do Senhor, Satanás também veio entre eles. Então, veja, Satanás veio no meio dos anjos de Deus. Então, olha, vamos lá? Ele compareceu diante dos filhos de Deus, no meio. Agora imagine, no meio de quem é santo, justo e bom, apareceu um delinquente, perverso. Então só isto acontece no nosso dia, quando há um julgamento. No meio dos magistrados e juízes, e aparece um réu, delinquente, que tem crime, seja qualquer de natureza, ele será o quê? Julgado. Então, Deus, quando recebe Satanás ali na sua presença, era uma maneira de Deus iniciar o julgamento de Satanás. A gente lê o livro de Jó e o Satanás entrou na presença de Deus, no meio dos anjos, e não entende. Deus permitiu que ele entrasse na presença dele, lá diante dos anjos, porque haveria o seu julgamento. E ele entrou lá para acusar, sendo Satanás réu. Então, e Deus vai colocar um meio, é o que nós vamos estudar a partir de agora, o livro de Jó, que no capítulo 1 já dá início o julgamento de Satanás. A gente lê o livro de Jó e não vê isto. E muitos teólogos, estudiosos da palavra de Deus, não vê na Bíblia o julgamento de Satanás. Seria injusto da parte de Deus pegar o Satanás e rebolar dentro do lago de fogo, sem que ele fosse julgado. Mas Jesus na terra teve o privilégio de dizer que Satanás já está julgado. E a gente não vê isto, né? O julgamento de Satanás. Mas agora nós conseguimos ver, por esse estudo abençoado.
dentro do livro de Jó, não é só um dia, mas você vai ver durante o período do livro de Jó, que foi escrito, Deus está julgando a Satanás. Então, Deus colocou uma situação para pegar ele. E essa situação está dentro do livro de Jó. Quando os filhos de Deus se comparecem diante de Deus, por quê? Porque nós temos ali, um tribunal, aonde os anjos de Deus estão do lado e o diabo aparece como réu. E ele vem para acusar Jó. E ele sendo réu. O que é que Deus vai fazer? Deus vai fazer com que o réu confesse, isso é forte, viu? O seu pecado, porque sendo um réu confesso, se ele confessar que é pecador, não precisa de quê? De julgamento. Porque se ele é réu confesso, se ele confessar aqui, Deus já coloca o quê? A sua sentença. Porque todo réu confesso não tem julgamento. Se ele já confessou, então só tem o quê? A sentença. Glória a Deus. E qual é a sentença de Satanás? O lago de fogo. Então este é o meio que Deus vai pegar o diabo para fazer com que ele seja um réu confesso. Então, Deus esperou muito tempo para que isto acontecesse, porque quando Satanás foi expulso da face do Senhor, ele foi expulso como hoje alguém é o quê? Quando sai da sua empresa, ele é o quê? Demitido. Ele recebe a sua demissão. Então Satanás foi demitido para cá. E aqui na região celeste, Deus ajeitou um meio de ele confessar e ser um réu confesso para que houvesse só a sua sentença. Amém? Então vamos lá? Então, Deus ele vai perguntar no capítulo 40 de Jó. Então, a gente vê Deus conversando com Jó. E no mundo espiritual, quando você observa, por exemplo, o rei de Tiro, Tiro é uma projeção profética. Assim também no livro de Jó, você consegue ver essa projeção profética. Por quê? Porque Jó será uma projeção profética tanto para o passado como para o futuro. Então, pela linguagem, dentro das perguntas, na projeção profética, Deus está empurrando Satanás para que ele confesse, glória a Deus, seja um réu confesso. E, na verdade, a gente vê, Deus está falando com Jó, Deus está falando com Jó. E no capítulo 40, a gente vai estudar, devagarinho. Deus está questionando dentro do julgamento, porque é uma projeção profética, como eu falei, como o rei de Tiro, que não é o rei de Tiro, era Satanás. Então está fazendo a projeção profética, mostrando para Satanás onde ele estava quando Deus criou os anjos, fez o firmamento da terra, e a gente muitas das vezes pensa que a gente vê que é Jó. E na verdade é um julgamento de Satanás. Leia atentamente e veja. Então, em todo o livro de Jó, Deus está empurrando o diabo de uma tal maneira que vai levar ele a confessar. Aí Deus pergunta: como eu fiz o Leviatã? Você não diz que é inteligente? Você não diz que vai subir as estrelas e vai ser semelhante a mim? Então, como eu fiz as escamas dele, do Leviatã? O hipopótamo, como foi que eu coloquei aquele chifre no focinho dele? Ou no nariz dele? Você sabe como foi que eu fiz isso? Você sabe? Você não quer ser semelhante a mim? Como é que você quer ser semelhante a mim se você não sabe disso? Ora, um mecânico, ele tem que conhecer as ferramentas, uma porca, um parafuso. Ele tem que conhecer de ferramentas. Ele tem que conhecer as peças.
Senão não é mecânico. Então, os anjos de Deus estavam no auditório e Satanás estava ali conversando. Melhor, Deus estava como juiz conversando com o réu. Então, Satanás é réu e ele chegou como acusador. Aí Deus permite que isso aconteça. Então, veja, no livro de Jó, que a gente despreza, a gente nem lê muitas das vezes, passa direto, por causa da nação de Israel, só quer saber de Israel, como Deus, né, aquela história toda, e a gente despreza o livro mais importante da Bíblia, que é o livro de Jó. É um dos livros mais importantes, mas o mais desprezado. Aí Deus diz, de onde tu vens? De onde tu vens? Ó, eu lhe dei autorização para tu sair do seu lugar? Você tem uma tornozeleira eletrônica espiritual. O seu lugar é aqui, ó, região celeste, Bazã. Você não pode sair daqui. Você não pode. Se você sair daqui, esse negócio de rodear a terra, quem te deu permissão? Você tem limite. Glória a Deus. Então, ele saiu sem autorização, irmãos. Aí ele disse, eu venho de rodear a terra e passear por ela. Aí Deus, quem foi que te mandou fazer isso? Foi eu que te mandei? Aí você tem que ler o versículo 8. Aí diz, observaste tu, meu servo Jó? Glória a Deus. Então, você observou Jó? O seu negócio é observar a mim. Lembra que você disse que vai ser semelhante a mim? Aí, a questão do diabo agora, que ele vai ser pego pelas suas próprias palavras, é na hora que ele vai acusar Jó. Veja, você gosta de observar a mim e não a Jó. Então tu está pensando que vai fazer o quê? O que você está querendo fazer e maquinando o que você quer fazer? Então Satanás chegou como se tivesse aquelas cartas na manga, certo? Por quê? Porque Satanás, ele tem, é muito imbecil, porque acha que Deus já é um velhinho, porque está escrito lá em Daniel que ele é o ancião de dias, ele não faz mais nada, está sentado no trono, nem se levanta, não se levanta, acha que Deus já está velhinho. Então, aí ele acha que Deus não conhece Jó, meu Deus, ele acha que Deus não conhece o coração de Jó. Então, antes que ele falasse a respeito de Jó, aí Deus disse, já dá a primeira pancada, você observaste o meu servo Jó? O que você está olhando nele? O que você anda fazendo na região dele? Aí Satanás disse, ele te serve? Preste atenção, é uma revelação do texto. Por que Deus vai pegar Satanás aqui? Porque ele vai julgar. É o julgamento de Satanás. Não tire isso da sua mente. Deus está julgando a Satanás. Quando o diabo vai acusar Jó, ele entra como acusador, mas ele é réu. Então, aí Deus faz o questionamento. Aí o diabo diz, também ele está te temendo como eu te temi. Porque lá no céu, quando eu te temia, eu era interesseiro. Eu servia a ti por interesse. Porque o Senhor me deu vestes preciosas, o Senhor me deu luz, o Senhor me fez um querubim ungido. Então, quem é que não te serve desse jeito? Misericórdia, né, Senhor? Aí ele acusou Jó. Aí Deus estava sentenciando ele. Glória a Deus. Por quê? Porque ele estava dizendo que Jó servia com interesse. Então, veja, como é que ele não te serve com todas essas riquezas? Eu também te servia lá no céu assim, porque eu também tinha as pedras preciosas, eu também tinha minhas roupas preciosas, eu também tinha um lugar chamado Éden. Então, Deus, como é o bom juiz, e ele sabe julgar por si mesmo, preste atenção,
Satanás, ele disse, Jó está temendo a ti, igual que eu temia o Senhor. É só tirar o que ele tem, ele vai blasfemar de ti. Porque o que ele teme é por causa do toma lá da cá, do suborno. Então o diabo vai estar sendo julgado com as suas próprias palavras. Porque ali é um julgamento. Deus está pegando ele. Então, quando Jesus estava na terra, Jesus disse, Satanás já foi julgado. A gente vê aonde foi esse julgamento. Lá no livro de Jó. Glória a Deus. E lá no julgamento, onde estava Jesus? No seio do Pai. João 1,18. E como Jesus estava no seio do Pai, imagine Jesus dentro do Pai dizendo, é muito tolo esse Satanás, dando risada. Por quê? Porque quando Jesus chegou, Jesus que estava no seio do Pai, já o havia julgado Satanás antes dele ser encarnado na terra. Isto é, quando Jesus estava na terra, Jesus disse, o diabo já foi julgado. Amém? Só falta a sentença dele. Por isso que a gente não encontra o julgamento de Satanás. A não ser hoje, no livro de Jó. Glória a Deus. Então, tudo que o Pai faz, Jesus disse, o Filho faz igualmente. E com uma pergunta, observaste meu servo Jó, Deus está acabando com a raça de Satanás. Então, Satanás querendo destruir Jó, e Deus usando Jó como, entre aspas, isca para condenar Satanás, para destruir Satanás. Então, o livro de Jó é o julgamento de Satanás. Então, Satanás, ele saiu do céu como luzeiro, como eu acabei de falar, que luzeiro, aquele que tem luz, candeeiro, aquele que é o portador da luz, para cá, como anjo caído, Lúcifer, o diabo. Então, quando ele foi lançado para cá, para cá, ele não havia sido julgado. Ele foi julgado com um tempo depois, quando a gente lê o livro de Jó. Aí tem o que? O julgamento de Satanás aqui, no livro de Jó. Então, ele foi demitido. Foi levado para a região celeste. E aqui, Deus esperou um tempo para fazer o julgamento. E o julgamento acontece aonde? No livro de Jó. Glória a Deus. Aleluia. Então, meus amados, continuando. Veja. Deus esperou uma ocasião. Como ele não havia sido julgado ainda. Então, quando os filhos de Deus se reuniram, e só havia um trono, aí Satanás entrou pensando que ia acusar, meu Deus, ele era réu, porque todo criminoso é réu. Então, observaste, Deus disse, Jó, glória a Deus. Aí nós estamos recapitulando aqui, Aí esse período do julgamento para acontecer, isso passou muitos anos. Deus apenas tirou ele da sua presença, demitiu ele. Amém? E assim passou muitos anos para que houvesse o seu julgamento. Aí faltava só a sentença e deixou na mão do filho. A sentença está na mão do Filho, porque está escrito, Deus entregou na mão de Jesus, seu Filho, todo o juízo. Glória a Deus. Então, é forte, né? Antes da cruz, ele foi julgado. Por isso que Jesus chegou dizendo, ele já foi julgado. Aí faltava a sentença. Isto vai ser quando Jesus vier. Glória a Deus. Amém? É bom, né? As aulas extras, forte. É por isso que muitos, os sábios, entendidos, os estudiosos, Satanás foi julgado. Jesus falou que Satanás foi julgado. Mas eu não vi isto na Bíblia.
A Bíblia também vai ter o julgamento. A Bíblia fala do julgamento da morte. Do julgamento da morte de Satanás. Então, tudo está dentro do livro de Jó. Então, aí a gente lê o texto, Deus falando com Jó, uma projeção profética, Deus julgando a Satanás. Aí respondeu a Jó no redemoinho. Lembra dessa passagem? Esta é a projeção profética. Aí nós lemos o livro de Jó, e ali no livro de Jó, começa do capítulo 1, o tribunal, e que esse tribunal não acaba em um só dia, que vai ser julgado Satanás. Então Jó é o livro que fala do tribunal da condenação de Satanás. Amém? Onde estava tu quando eu fundava a terra, seu querubim? Onde é que você estava, rapaz? A Bíblia diz que, olha aí o texto, acho que é Isaías, eu estendo a terra, eu estendo a terra, eu faço a terra e estendo os céus. Quem estava comigo? É uma indireta para ele. Quem estava comigo? Tu não diz que tem inteligência, rapaz? Tu não quer ser parecido comigo? Eu te convidei para estar comigo lá na fundação da terra. A terra está assim como se estivesse voando. É porque você não vê que tem um cordão que segura ela. Nós vamos mostrar isso na Bíblia. Então tem um cordão espiritual que segura a terra, rapaz. Você não consegue ver. E as bases da terra? Você ainda quer ser querubim sem conhecer todas essas coisas? No capítulo 8, muitos pensam que Deus está falando com Jó. Jó é um personagem e a Bíblia fala usando o personagem com projeção profética. Isto aconteceu exatamente, como eu já falei, no caso de Ciro e agora no livro de Jó. Deus precisa de alguém para revelar alguma coisa que está no futuro ou do passado, vice-versa. Então, o julgamento não tem na Bíblia só o de Satanás, tem o da morte e tem o do mundo, está no livro de Jó. Quais as palavras que Deus usou? Vamos estudar o livro de Jó, é um dos mais importantes da Bíblia e o mais desprezado e o menos lido. Glória a Deus. Versículo 7. A palavra do juiz. Onde estavas quando a estrela da alva juntas alegremente cantavam? Onde tu estava? Ora, se você foi criado junto com os outros, cadê você nesse momento? Então, Deus está mostrando que ele é limitado, foi criatura de Deus. Você abre um álbum da sua família, aí a criança lá não vê ele lá. Tem o pai, a mãe, os outros irmãos e as irmãs, e ele não está no álbum. Onde estavas tu? Aí ele não quer ver isto, não. Está faltando um membro da família. Onde estava quando eu te criei? Como tu dizias no coração, eu serei semelhante ao Altíssimo. E você não sabe todas essas informações? E como é que tu quer ser semelhante a mim? Deus está julgando ele. Como ele chegou a ser querubim e ainda mais ungido, por que ele não sabe essas coisas? Você sabe que a terra está pendurada? E tem um cordãozinho lá? Todos mundo pensam, a terra está suspensa no ar. E a lei da gravidade que faz com que a terra não caia? Quem estabeleceu no seu lugar as estrelas, o sol? Onde estavas tu? Amém? Nós estamos começando na primeira aula o livro de Jó. Vamos continuar na segunda classe, na aula de número 2, esta riqueza sobre os acontecimentos. Deus abençoe e Deus vos guarde. Amém. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser.